Graça e paz, meus irmãos. O nosso estudo bíblico de hoje tem como tema a brevidade da vida. O nosso texto bíblico é o Salmo de número 39, versos 1 a 13, que nos diz: Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração. Enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que seja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, e em vão se inquieta. Amontoa tesouros, e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isto. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões, por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino, como todos meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu me tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Certa vez, Maquiavel, ele disse o seguinte: Dê o poder a um homem e descobrirá quem realmente ele é. Muitas pessoas, quando são pobres ou desconhecidas, são humildes, são simples, tratam as pessoas como iguais. Mas, assim que começam a adquirir certas condições na vida, o seu comportamento muda, e ela deixa de se relacionar com as pessoas como iguais e começa a agir de maneira superior às outras pessoas. Salomão, escrevendo em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, ele disse o seguinte: A soberba precede a destruição, e a altivez de espírito precede a queda. Quando lemos a Bíblia, encontramos diversas histórias de homens que se deixaram levar pela vaidade do coração e pela soberba da vida, e estes pagaram um preço muito alto. Alguns exemplos é o próprio Salomão. Salomão, quando começou o seu reinado, era um homem temente a Deus. Mas à medida em que as suas riquezas foram aumentando, o seu coração também foi se afastando de Deus. Um outro exemplo que podemos citar é Sansão, um homem que foi chamado por Deus para ser juiz em Israel. Porém, a vaidade do coração fez com que ele pagasse um preço altíssimo. Ou o próprio Corá, citado ali nos primeiros 5 livros da Bíblia. Corá, ele incita uma rebelião contra Moisés e ele paga o preço dessa rebelião, essa tentativa de assumir também a liderança do povo, ele paga um preço pela própria vida. Um outro exemplo que nós podemos citar é o exemplo do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Quando ele começa o seu reinado, era um homem simples, humilde e temente a Deus. Mas quanto mais fama e poder Saul adquiria, mais distante de Deus ele ia se tornando. Estes homens poderiam ter tido um final diferente, mas estes optaram por seguir um caminho da soberba e da arrogância. E nas palavras de Tiago, no capítulo 4, versículo 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando nós olhamos para esse texto de Tiago, fica muito claro que o soberbo, o arrogante, mesmo quando ele tenta orar, falar com Deus, até mesmo a sua oração é rejeitada diante de Deus. Mas, para aquele que se reconhece como dependente de Deus, a este, Deus ouve as suas orações. No sermão de hoje,
nós vamos conversar sobre a história de um dos homens mais conhecidos da Bíblia, o grande rei Davi. E como ele deixou, embora por um breve momento, se levar pela soberba e vaidade e o preço que ele pagou e toda a nação de Israel. Alguns comentaristas, quando fazem uma análise sobre o Salmo 39, eles dizem ser difícil definir qual seria o contexto exato do Salmo 39, mas há uma certa concordância entre eles que o Salmo 39 ele se passa em um período em que Davi estava no auge do seu reinado. E uma vez que Davi estava no auge do seu reinado, ele permite que o seu coração se torne orgulhoso e ele age, ainda que seja por um breve momento, com uma vaidade diante da grandeza do seu reino. E Satanás, aproveitando deste momento, incita Davi a fazer algo que era justamente o contrário da vontade de Deus. 1 Crônicas, capítulo 21, dos versículos 1 a 3, nos vai contar justamente este momento. Diz assim: Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. E disse Davi a Joabe e aos príncipes do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que eu saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como ele é. Porventura, é rei meu senhor? Não são teus os servos de meu senhor? Por que requer isto o meu senhor? Por que traria ele culpa sobre Israel? A palavra que é usada aqui em 1 Crônicas, capítulo 21, no verso de número 1, onde diz que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel, é a mesma palavra que é usada em Gênesis 3. Quando a serpente incitou, enganou, ludibriou Eva para comer do fruto. Davi foi incitado, enganado por Satanás a fazer justamente aquilo que era mal diante do Senhor. Deus, no livro de Êxodo, havia instituído que o recenseamento somente deveria acontecer quando ele assim desejasse, e que cada pessoa pagasse um valor determinado ao passarem pelo recenseamento. Davi, ele decide fazer algo sem a permissão de Deus, e o povo não faz conforme a lei. O povo deveria pagar um tributo. A cada vez que eles eram recenseados, Davi toma uma decisão que não era a vontade de Deus, e o povo, passando por aquele recenseamento, não paga o tributo, que estava também na lei. Pecou tanto Davi, por ter agido de maneira inconsequente, e pecou tanto o povo, por não obedecer aquilo que estava escrito na lei do Senhor. Por isso, 1 Crônicas, capítulo 21, versículos 7 e 8, vai dizer o seguinte: E este negócio, a ação de Davi, desagradou a Deus, pelo que feriu Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer tal coisa. Agora, porém, peço-te, tira a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Quando Joabe trouxe o resultado do recenseamento para Davi, Joabe havia contado a Davi o número do povo de Israel, os soldados, o que cada tribo possuía de número de pessoas. Momentos depois que Davi ouve essa informação de Joabe, a ficha parece que cai, e Davi percebe a loucura que ele havia cometido diante de Deus. Por isso, Davi, percebendo que aquela atitude dele havia desagradado a Deus, Davi então ele pede perdão a Deus, para que Deus perdoasse o pecado dele. Após Davi demonstrar arrependimento e falar com Deus, nós encontramos o seguinte texto em 1 Crônicas, capítulo 21, dos versículos 9 a 14. Falou o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai, e diz a Davi: Assim diz o Senhor: 3 coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor: Escolhe o que você quer. 3 anos de fome, ou seres por 3 meses consumido diante de teus adversários, enquanto a espada de teus inimigos te alcance, ou
que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor façam destruição por todos os termos de Israel. Vê, pois, agora, que resposta hei de dar àquele que me enviou. Então, disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois nas mãos do Senhor, porque muito grandes são as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Os comentaristas, então, vão dizer que o Salmo 39 possivelmente se passa durante o momento em que Deus estava aplicando este castigo sobre a nação de Israel por causa da desobediência do rei e também do povo. Davi estava sofrendo porque sabia que a sua decisão estava trazendo dor para todos. E é exatamente em meio a essa dor, a esse sofrimento, como consequência de um ato impensado, como consequência deste pecado contra Deus, é que Davi compõe o Salmo 39. Davi, ao compor esse salmo, o Salmo 39, ele escreve para uma pessoa chamada Jedutum. Jedutum, ele era aquele que comandava, que organizava os louvores que eram entoados a Deus diariamente em Israel. O Salmo 39 é um salmo que nós chamamos de salmo de lamento, é um salmo de profunda tristeza. E Davi queria que este salmo fosse cantado também pelos levitas. É um salmo que fala sobre a brevidade da vida e a nossa insignificância diante de Deus. Era um cântico que levava o povo a refletir constantemente quem eles eram e quem Deus é, a soberania de Deus e a nossa pequenez diante dele. Davi, então, ao compor esse salmo, este cântico para ser cantado a Israel, estava chamando o povo a também lembrar o quão insignificante eles eram diante de Deus. Por isso, ao lermos o Salmo 39, nós precisamos nos lembrar deste contexto do Salmo, deste possível contexto desse Salmo, um Salmo que foi escrito em meio à dor, em meio à consequência de um pecado. E isso também nos faz lembrar do Salmo 51, um Salmo que também foi escrito por Davi, que foi um Salmo escrito logo após o pecado de Davi com Batseba, aquele adultério, ser revelado pelo profeta Natã, e a disciplina de Deus estar sobre ele. Também é um salmo de lamento, um salmo de profunda tristeza. O Salmo 39, ele pode ser dividido pelo menos em 4 partes. A primeira divisão são os versículos 1 e 2, é a determinação por parte do salmista em ficar calado diante da disciplina de Deus. A segunda divisão, os versos 3 a 6, é o pedido para que Deus o ajude, tendo em vista a brevidade da vida. A terceira divisão, vai dos versos 7 ao verso 11, é o pedido de perdão e livramento de Davi. E a quarta e última divisão são os versos 12 e 13. É o pedido de Davi para que Deus o deixe em paz. A primeira divisão, então, são os versos 1 e 2, que diz: Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porei mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Essa divisão tem como tema a determinação por parte do salmista em ficar calado diante da disciplina de Deus. Davi, ao escrever esses versos, ele usa uma expressão no verso 1 que diz: porei mordaça a minha boca. A expressão colocar mordaça é a mesma expressão que era usada para colocar freios na boca do cavalo, para controlar as suas vontades. Assim, Davi também dizia que ele havia colocado freios em sua boca, para que ele não falasse aquilo que estava no seu coração. Possivelmente, Davi estava vivendo um momento de intensa dor, e para que a sua dor não manifestasse como uma murmuração diante de Deus, para que ele não falasse algo do qual poderia se arrepender, Davi então diz que ele coloca uma mordaça na boca. É evidente que Davi estava falando de forma figurada. Davi estava dizendo que ele fechou a sua boca para não falar aquilo que poderia desagradar a Deus. Diante de um momento de grande dor, Davi prefere ficar calado.
Davi prefere ficar em silêncio para não correr o risco de falar aquilo que não agradaria a Deus. Davi entende que ele era cercado o tempo todo por pessoas que também não temiam a Deus, que pessoas que poderiam, ao ver Davi, um homem segundo o coração de Deus, murmurando contra o Senhor, contribuiria para que estes se afastassem do Senhor. Então Davi, no verso 1, ele diz que ele coloca uma mordaça na boca dele enquanto estiver na presença do ímpio. O ímpio é aquele que não teme a Deus, é aquele que não reconhece o Senhor como único e soberano. Davi diz, embora eu esteja sofrendo, eu coloquei uma mordaça na minha boca, para que as minhas palavras não sejam uma murmuração contra Deus e seja causa de mau testemunho diante de outras pessoas. Meus irmãos, nós também deveríamos aprender isso. Diante dos momentos de dor e aflição, deveríamos pensar muitas vezes antes de falar. Deveríamos ser como Davi, colocar uma mordaça na boca para que nossas palavras não gerem mau testemunho. O autor aos Hebreus diz que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. O tempo todo nós somos cercados por pessoas que não temem a Deus, que não honram a Deus, e muitas vezes as nossas palavras, as nossas condutas contribuem para que essas pessoas não venham a nutrir no coração o desejo de conhecer ao Senhor. Davi, então, sabendo que ele era culpado daquela consequência e que, embora havia no seu coração uma profunda tristeza, ele prefere ficar calado. Ele prefere não abrir a boca diante daquela situação. Tiago, escrevendo aos irmãos, ele diz, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e mais tardio ainda para se irar. Tiago nos ensina que nós deveríamos ouvir mais e falar menos. Quando nós passamos por um momento de intensa dor, de intensa agonia, de intenso sofrimento ou aflição na vida, deveríamos falar menos. Deveríamos administrar melhor as palavras que saem da nossa boca, porque muitas vezes são estas palavras que são a causa de muitas pessoas estarem se afastando da presença do Senhor. No verso 2, Davi diz, emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. É como Davi se estivesse dizendo, olha, Senhor, eu fechei a minha boca, eu tomei uma decisão. Enquanto essa disciplina do Senhor estiver durando sobre mim, vou ficar calado. Para não correr o risco das minhas palavras serem motivos do ímpio blasfemar contra o Senhor. Mas confesso uma coisa, ficar calado não está sendo fácil e tem aumentado muito a minha dor. Davi diz que quanto mais calado ele ficava, parece que mais a dor aumentava. O sofrimento aumentava ainda mais. Pensemos naquele contexto que foi proposto no início. Davi está vendo a nação sofrer. Davi estava vendo a consequência do pecado dele. Davi, diante daquela consequência, Davi sabia que ele era o culpado. E Davi então toma a decisão de ficar calado, mas ele diz, Senhor, a consequência do pecado, ficar calado, me faz sofrer ainda mais. Meus irmãos, oxalá, se fosse esse o sentimento que todos nós tivéssemos quando pecamos contra Deus. Um sentimento de profunda tristeza, de um profundo lamento, de uma profunda agonia, mesmo sendo disciplinado por Deus, permanecer calado. Davi diz que sabia que era culpado, mas ele prefere ficar calado. Ele tomou uma firme decisão de não abrir a boca, de não murmurar contra Deus, de suportar calado a disciplina que Deus estava lhe dando. Muitas vezes nos falta essa hombridade também, quando a consequência do pecado chega até nós. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos com o coração endurecido. Nós não queremos nos arrepender diante do pecado e Deus então começa a nos disciplinar e muitas vezes a primeira decisão que tomamos em nossa vida é de murmurar contra Deus, é de fazer exatamente o que a nação de Israel fez durante 40 anos naquele deserto, de reclamar o tempo todo, constantemente contra Deus. Por isso, precisamos muitas vezes fechar os nossos lábios, ficar calado, ainda que isso nos faça sofrer ainda mais. A segunda divisão, os versos 3 a 6, Davi diz, esbraseou-se-me no peito o coração enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade.
Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida, é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que seja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Davi aqui, meus irmãos, diante daquela dor, ele faz um pedido para que Deus o ajude. Que Deus o ajude a lidar, a suportar aquela consequência do seu pecado, da sua falha diante de Deus, tendo em vista que a vida ela é muito breve. Nesses versos 3 a 6, nós podemos constatar os seguintes pedidos de Davi em sua oração. Primeiro, Davi ora: Senhor, jamais me deixe esquecer novamente o quanto a vida é breve e que não passo de um peregrino nessa terra. Davi estava orando ao Senhor pedindo para que Deus o lembrasse constantemente quem ele era e para onde Deus o havia colocado. Que ele era apenas um peregrino nessa terra, que a sua vida era breve, passageira. Nós também na vida, muitas vezes esquecemos e incorremos no erro de nos esquecermos da brevidade da vida. Vivemos a nossa vida como se fôssemos eternos, como se nunca fôssemos morrer. Vivemos a nossa vida de maneira despreocupada, sem pensarmos que um dia iremos prestar contas diante de Deus. Davi então ora: Senhor, jamais me deixe esquecer novamente. Parece que Davi outrora havia esquecido disso, mas agora a sua oração era: Senhor, não me deixe esquecer disso, que a vida é breve, que eu sou apenas um peregrino nessa terra, que por mais que eu trabalhe, por mais que eu lute, tudo vai passar, Senhor. Ajude-me a lembrar disso. Segundo, Davi estava orando: Senhor, jamais me deixe esquecer que a minha vida é um ato da sua bondade para comigo e que eu, por isso, deveria viver a minha vida segundo a sua vontade. Davi, ele começa orando para que Deus o lembre constantemente a brevidade da vida, mas agora Davi também ora: Senhor, nunca me deixe esquecer que a vida é um dom, é um ato da sua bondade para comigo. Se estou vivo, Senhor, é por causa da sua bondade. Se respiro, Senhor, é por causa da sua bondade. Senhor, se eu tenho o que tenho, é por causa da sua bondade. É Davi orando: Senhor, nunca me deixe esquecer. Tudo o que eu tenho, tudo o que sou, é um ato da sua bondade para comigo. Não é consequência do meu esforço, mas é um ato da sua maravilhosa graça sobre a minha vida. Terceiro, Davi ora da seguinte maneira: Senhor, jamais me deixe esquecer que por mais que eu ajunte nessa terra, eu nada levarei daqui. Tudo vai passar. Davi ele começa orando para que Deus jamais o deixe esquecer que a vida é breve. Davi ora para que Deus jamais o deixe esquecer que tudo que ele tem e ele é um ato da bondade de Deus. E Davi também ora: Senhor, nunca me deixe esquecer. Ouro, prata, riqueza, tudo que eu tenho, eu não vou levar comigo quando eu morrer. Vamos pensar um pouco. Quantos de nós trabalha constantemente? Levanta cedo, deita tarde, não gasta, economiza o máximo que pode. Mas aí eu te pergunto, você vai levar todo esse dinheiro para onde quando você morrer? Você não vai levar ele. Ele vai ficar aqui nessa terra. Muitas vezes, meus irmãos, nós investimos a nossa vida exatamente naquilo que é passageiro e não naquilo que é eterno. Davi estava dizendo: Senhor, nunca me deixe esquecer disso. A vida é passageira demais. Ajude-me a não gastar a minha vida naquilo que é passageiro, mas naquilo que é eterno. Quando nós nos esquecemos, meus irmãos, que a vida é passageira, que a morte nos aguarda, nós começamos a agir de maneira arrogante e soberba diante de Deus. Davi, por um breve momento da sua vida, parece que ele esquece quem Deus era e quem ele é, e o seu coração enche-se de vaidade, e Deus o chama à memória, a lembrar quem ele era e quem Davi era. Deus mostra para Davi que Davi, por mais que fosse o grande rei de Israel, um grande rei amado, dono de grandes possessões, ainda assim era um homem que caminhava para a morte. Pense agora nos maiores nomes da nossa atualidade, os grandes nomes do cinema, do futebol, os grandes empresários que acumulam bilhões e bilhões. Todos eles irão morrer.
todos eles irão comparecer diante de Deus e vão prestar conta pela maneira como viveram, pela maneira como desonraram o nome de Deus durante as suas vidas. Nossa oração tem que ser: Senhor, não me deixe esquecer que a vida é breve e que a morte me aguarda também. Então me ajude a viver da maneira que lhe agrada. Davi ele fica calado, mas quando ele decide abrir a boca, é um pedido de socorro e de ajuda para que Deus traga à memória dele o tempo todo quem de fato ele é. A terceira divisão, os versos 7 a 11, diz assim: E eu, Senhor, que posso esperar? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque sei que tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Davi novamente agora ele ora ao Senhor, pedindo perdão e livramento daquela situação. Davi estava orando: Senhor, em que esperarei? Pois somente em ti encontro a minha verdadeira esperança para o livramento deste momento. Davi estava vivendo um momento tenso, um momento difícil na sua vida, e Davi, ao olhar para Deus, ele diz: Senhor, em quem vou esperar? Aonde encontrarei a verdadeira esperança? Somente em ti eu posso encontrar essa esperança. É Davi dizendo diante de Deus: Senhor, ou o Senhor me ajuda, ou não há quem possa me ajudar. Tu és a minha única esperança. O Salmo 121, versos 1 e 2 diz: Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O salmista então responde: O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Davi sabia exatamente que a sua esperança, o seu socorro estava em Deus. O seu socorro não estava nos amigos, o seu socorro não estava no ouro, na prata, no seu dinheiro, o seu socorro não estava na reputação que ele tinha, o socorro dele estava exclusivamente em Deus. Podemos também hoje nos perguntar: aonde está o socorro para nós? Em meio a esse tempo tão difícil, em meio a esse tempo tão caótico de tanta pandemia, podemos dizer que a nossa esperança, a nossa salvação está em Cristo Jesus. A nossa salvação não está no nosso trabalho, em nossas finanças, em nossos amigos. A nossa salvação está unicamente em Cristo Jesus. Mas Davi também ora: Senhor, perdoa as minhas iniquidades e não me desonres na frente daqueles que não te temem. Davi conhecia a justiça de Deus. Ele sabia exatamente que aquela consequência era ato do seu pecado. Mas Davi também sabia que Deus é misericordioso e que há esperança para o pecador arrependido. Davi sabia que havia pecado, mas Davi também conhecia o Deus maravilhoso que perdoa os pecados daqueles que se arrependem com maior sinceridade. E é pensando nisso que Davi ora: Senhor, perdoa as minhas iniquidades. Eu sei que o Senhor pode me perdoar. Eu sei que o Senhor é misericordioso. Quantas vezes nós pecamos contra Deus e tudo o que sentimos em nosso coração é culpa e não arrependimento. Ficamos murmurando, reclamando, ao invés de irmos aos pés do Senhor e implorar perdão, implorar que Deus perdoe também a nossa iniquidade. Meus irmãos, há um Deus misericordioso que perdoa os nossos pecados quando com sinceridade nos arrependemos. Davi também ora: Senhor, eu sei que sou culpado e não estou tentando justificar, por isso permaneço calado. Davi que está pensando novamente no ato do seu pecado e na consequência. E ele não busca justificar o seu pecado. Ele não tenta barganhar com Deus alguma coisa dizendo: Senhor, eu pequei, mas eu pequei por isso. Não, Senhor, eu sou culpado e mereço a consequência desse pecado, mas eu sei também que o Senhor é misericordioso e pode me perdoar. Ó Senhor, tenha misericórdia de mim. E é por isso que eu permaneço calado, Senhor. A ideia aqui de permanecer calado é de uma pessoa que não tenta justificar a consequência do seu pecado. É alguém aqui que peca e permanece calado, mas não no sentido de não se arrepender, mas no sentido de tentativa de justificar o pecado.
Quantas pessoas, quando pecam, buscam justificativas? Dizem que pecou por causa da situação, diz que pecou porque todo mundo peca, diz que pecou porque o momento foi propício para aquilo. Davi não faz isso. Davi chega diante de Deus e diz: pequei. É exatamente isso que ele faz no Salmo 51. Naquele caso com Batseba, ele não tenta justificar o adultério. Ele olha para Deus e diz: Senhor, pequei contra ti e tão somente contra ti eu tenho pecado. É alguém que olha para Deus e sabe que pecou. E ao olhar para Deus diz: Senhor, eu pequei. Perdoa-me, Senhor. Sinceridade no coração. Meus irmãos, quando nós oramos e falamos com o Senhor, deve haver isso também em nosso coração. Essa sinceridade de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu tenho pecado, não tenho buscado me justificar. Eu pequei, Senhor, perdoa-me, Senhor. Isso me lembra muito a história do filho pródigo, voltando para casa ali buscando uma justificativa, dizendo: quando eu chegar em casa vou dizer para o meu pai que eu não quero ser mais filho, quero ser apenas um empregado. Mas quando o filho pródigo volta para casa, ele encontra o pai com os braços abertos. O grande amor do pai. É o filho pródigo, todo sujo, maltrapilho, voltando para casa arrependido. E encontra um pai amoroso e misericordioso. Não um pai que estava ali para criticá-lo ou para julgá-lo, mas um pai que, ao olhar para o filho, encontra no filho o arrependimento necessário. Quando nós nos arrependemos também dos nossos pecados, nós encontramos em Deus misericórdia, amor e perdão. Davi, ainda em sua oração, ele diz: Senhor, eu sei que o teu flagelo e a tua disciplina é para me lembrar que tudo na vida é vaidade. Davi, nesse salmo, ele vai finalizar ali no verso 11, dizendo: com efeito, todo homem é pura vaidade. Davi estava dizendo que a disciplina de Deus, o castigo de Deus, também é uma demonstração de amor. É uma demonstração de amor chamando o homem a lembrar quem ele é. Meus irmãos, o nosso Deus, o nosso Senhor, que também é o nosso Pai, Ele nos ama e o seu amor muitas vezes também se manifesta na disciplina, para nos trazer de volta a verdadeira vida cristã que deveríamos estar vivendo. Davi, ao olhar para aquela disciplina, diz: Senhor, eu pequei e sei que a sua disciplina ela é boa, porque a sua disciplina me faz lembrar quem eu sou, ainda que ela seja dura, ainda que ela seja difícil de entender, eu sei que ela tem um propósito: lembrar quem eu sou. Meus irmãos, toda aprovação que vem sobre a nossa vida da parte de Deus, ela tem um propósito: de aperfeiçoar a nossa vida cristã. É por isso que Tiago, no capítulo 1, ele diz: meus irmãos, tenham alegria quando vocês passarem por provações, porque a provação da vossa fé produz em vós perseverança. É Tiago dizendo: Deus nos prova para aperfeiçoar a nossa fé, para nos aproximarmos cada vez mais dele. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz que todas as coisas contribuem para o nosso bem, para formar em nós a imagem de Cristo. Veja, todas as coisas ali que Paulo fala é toda a ação de Deus. Contribui para o nosso bem. Não é a ideia de um bem de final feliz, mas a ideia de nos fazer mais parecido com Cristo a cada dia. Toda a ação de Deus sobre a vida do crente tem como finalidade fazer com que ele se pareça, se molde cada vez mais ao modelo de Cristo. Tudo na nossa vida contribui para isso. Davi está dizendo: Senhor, eu sei que o teu flagelo, a tua disciplina, contribui para que eu lembre quem eu sou e para que eu não esqueça quem tu és. Toda a disciplina de Deus tem como propósito lapidar a vida daquele que é fiel a Ele. A quarta divisão e última é o pedido de Davi para que Deus o deixe em paz. Os versos 12 e 13 nos dizem: ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Davi está orando, e à medida que ele vai orando no Salmo 39, ele vai colocando cada vez mais o seu coração na oração. Quando chega no verso 12, aqui nós temos o ápice da oração de Davi. Parece que há um grito desesperador no coração de Davi, a tal ponto de dizer: ouve, Senhor, a minha oração.
Escuta-me quando grito por socorro. Não fique calado diante das minhas lágrimas, porque sou um forasteiro à tua presença. Sou um peregrino como os meus pais também o foram. É Davi orando: Senhor, escuta-me, Senhor. Ouça o meu clamor, Senhor. Não fique calado, Senhor, diante das minhas lágrimas. É Davi dizendo: Senhor, até quando eu vou continuar orando e parece que o Senhor está indiferente às minhas orações? Há aqui uma intenção de Davi dizendo: Senhor, não me trate da mesma maneira como eu tenho tratado a Ti. Não trate-me, Senhor, com indiferença, como eu agi com indiferença diante das Suas leis. Ó Senhor, ouça-me, Senhor, quando grito por socorro. Davi, diante daquela situação, ele havia entendido que a sua única esperança estava em Deus, e é diante de Deus que ele vai clamar, implorar por socorro, gritar por ajuda diante de Deus. O verso diz que Davi estava com seu rosto molhado de lágrimas, aquele choro de sofrimento por causa do pecado, aquela profunda agonia por causa da consequência do pecado, e olhando para Deus dizendo: Senhor, ouve a minha oração, Senhor, perdoa o meu pecado. Meus irmãos, como nós deveríamos nutrir isso também em nosso coração? Como o Senhor Jesus nos diz no Sermão do Monte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O choro ali não é o choro por causa da economia, não é o choro por causa que o meu sonho não foi realizado, mas é o choro por quem eu sou, da minha insignificância diante de Deus, dos meus constantes pecados, das minhas constantes falhas. Esse é o choro verdadeiro, o choro desesperado por causa do pecado. Mas o Senhor Jesus também nos faz uma promessa: aquele que chora, que derrama suas lágrimas por causa do pecado, encontra em Deus também o perdão. Ele encontra em Deus também o consolo para o seu choro, para o seu lamento por causa do pecado. Davi diz: Senhor, ouça-me, Senhor. Não passo de um forasteiro, não passo de um peregrino, sou como os meus pais já se foram, e sei também que eu estou indo, Senhor. Ouve as minhas orações, Senhor. É Davi implorando para que Deus responda a sua oração. Mas embora Davi tenha implorado, clamado a Deus para que ouvisse a sua oração, ele finaliza a sua oração do Salmo 39, verso 13, dizendo: desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. O que Davi estava dizendo na conclusão da sua oração? Davi, ele implora a Deus perdão, ele tem confiança em Deus, mas ele diz: Senhor, se não for possível que essa consequência se aparte de mim, se não é essa a sua vontade, então me deixe pelo menos um tempo em paz, para que eu morra tranquilo. Desvia de mim o teu olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Davi sabia muito bem da soberania de Deus. Davi sabia que Deus poderia responder a sua oração com um sim. Mas Davi também sabia que a resposta de Deus poderia ser um não. Meus irmãos, muitas vezes na caminhada cristã, nós temos muita dificuldade de lidar com os nãos de Deus. Quando nós oramos acerca de alguma coisa, a resposta de Deus é um não para nós, ficamos entristecidos, murmuramos, e nós deveríamos fazer como Davi, ficar calado. Quando a nossa oração tem como resposta um não, deveríamos entender que a vontade de Deus, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, versículo 2, ela é sempre boa, agradável e perfeita. Davi compreendia perfeitamente a soberania de Deus em sua vida e na vida do povo. Era Deus quem decidia se o povo morreria ou viveria. Davi ora para que Deus o livrasse daquela aflição, mas, se todavia não fosse a vontade dele, então que Deus permitisse ao seu servo pelo menos um pouco de alívio para que pudesse morrer em paz. Davi ora ao Senhor, ele clama por perdão, ele clama por livramento daquela situação, mas ele também ora entendendo que a vontade de Deus, ela é sempre soberana. Nós precisamos entender, meus irmãos, que muitas vezes vamos orar acerca de algum assunto e muitas vezes a resposta de Deus vai ser não. O apóstolo Paulo nos conta que ele orou acerca de um assunto por 3 vezes. E Deus então diz: Paulo, não!
a minha graça te basta, pois é na sua fraqueza que você se torna forte. Mesmo sendo Paulo o grande missionário, acerca de um assunto em sua vida, Deus diz, não, Paulo, não vou permitir, isso vai continuar na sua vida, porque quanto mais você sofre, nesse aspecto, mais você passa a depender de mim. Muitas vezes, meus irmãos, nós enfrentamos lutas e adversidades e oramos para que Deus nos dê livramento, e muitas vezes precisamos compreender que a resposta de Deus vai ser não também. E precisamos compreender que muitas vezes Deus permite aquilo permanecer em nossa vida para que nós não venhamos a nos esquecer da grandeza de quem Ele é e da sua plena soberania. Gostaria de terminar esse sermão fazendo 4 aplicações. A primeira aplicação prática. Precisamos aprender a controlar a nossa boca para que nos momentos de aflições não venhamos a pecar contra Deus, murmurando e o acusando de estar sendo injusto conosco. Nos momentos difíceis da vida, meus irmãos, precisamos aprender a controlar nossas palavras, para que as nossas palavras não sejam também motivo de escândalo e tropeço para aqueles que estão ao nosso lado. Segundo, precisamos tomar sempre cuidado com o orgulho e a soberba, pois estes nos fazem esquecer o quanto somos insignificantes diante de Deus. Terceiro, ainda que Deus esteja nos punindo justamente por nossos pecados, Ele também é misericordioso com aqueles que se arrependem verdadeiramente. Quarto, precisamos sempre lembrar que a última palavra vem de Deus, seja ela um sim, seja ela um não. Ele permanece sempre soberano. Que Deus nos ajude, meus irmãos, ao passarmos por momentos difíceis em nossas vidas, a agir com sabedoria, orando, clamando ao Senhor, mas confiando também que o nosso Deus ele é misericordioso para perdoar o pecador arrependido. Que Deus abençoe a sua vida.